Olá pessoal, tudo bem? Tá quase na hora do almoço e tem um vizinho aqui fazendo um bacon frito na manteiga que tá um cheiro fenomenal. Comidas feitas com gordura são gostosas, né? Nós vamos ver a biossíntese de lipídios agora e começamos pela biossíntese de ácidos graxos, depois triacilgliceróis, né, a partir dos ácidos graxos. E o que a gente já pode pensar é: será que a biossíntese de ácidos graxos é uma via inversa à beta-oxidação de ácidos graxos? O que vocês acham? Vamos seguir então com o nosso metabolismo de lipídios, vendo agora o capítulo 21, que é biossíntese de lipídios. Aqui nós vamos ver biossíntese de ácidos graxos e triacilgliceróis e fosfolipídios, e depois biossíntese de colesterol, que é um outro lipídio, mas coisa bem diferente, né, dos ácidos graxos e triacilgliceróis. E junto com o colesterol vamos falar também sobre lipoproteínas, LDL, HDL, essas coisas. Então vamos lá. Uma primeira pergunta que a gente sempre faz quando a gente analisa uma via catabólica e depois uma anabólica é se elas são o inverso uma da outra. Por exemplo, quando vocês viram glicólise, vocês viram lá uma via, e depois, quando viram a gliconeogênese, vocês viram uma via inversa com algumas enzimas de processo irreversível, né? Aí elas eram enzimas diferentes, né? Uma enzima para glicólise e outra para gliconeogênese, em 3 pontos. Mas várias enzimas eram as mesmas, né, para as duas vias, com reações reversíveis. Será que aqui também é assim? Será que a biossíntese de ácidos graxos é o inverso da beta-oxidação? Então, quando eu fizer uma pergunta desse tipo, vocês deem uma pausa aí no vídeo e pensem um pouco. Pensem, se vocês souberem ou imaginarem, né, vocês podem responder para vocês mesmos, né? E se não sabem, vocês podem, por exemplo, imaginar experimentos que vocês poderiam sugerir num projeto de pesquisa, por exemplo, para responder uma questão como essa. Bom, agora vamos seguir, né, com a resposta para essa questão, e nós vamos ver que a biossíntese de ácidos graxos é catalisada por enzimas diferentes daquelas da beta-oxidação. E outra coisa, a biossíntese de ácidos graxos envolve um intermediário de 3 carbonos que vocês não tinham ouvido falar ainda, que é o malonil-CoA, essa molécula aqui, com 2 carbonos oriundos de acetil-CoA e um outro carbono oriundo de bicarbonato. E além disso, enquanto a beta-oxidação ocorre na matriz mitocondrial, a biossíntese acontece no citossol. Então, várias coisas são diferentes, né? Então, para que haja a biossíntese de um ácido graxo de cadeia de curta, média ou longa, né, em termos de número de carbonos, nós precisamos primeiro sintetizar o malonil-CoA. Então, naquele processo em que a gente biossintetiza triacilgliceróis para estocagem,
Nós começamos por aí, né? A biossíntese do malonil-CoA. E ela se dá por uma enzima muito importante que é a acetil-CoA carboxilase. Acetil-CoA carboxilase. Então ela tem uma primeira subunidade, né, dentro desse complexo enzimático que catalisa uma reação de carboxilação de biotina. Então aqui nós temos uma proteína carreadora de biotina com um braço, que é esse aqui, e aí esse braço ligado aí à biotina, nós temos uma carboxilação. A partir de bicarbonato com gasto de ATP, acontece a carboxilação dessa biotina. E aí essa proteína carreadora de biotina faz um movimento e traz esse grupo carboxila para uma outra região do complexo com atividade de transcarboxilase, que vai fazer o seguinte: vai transferir esse grupamento carboxila para uma molécula de acetil-CoA. E aí nós vamos ter o malonil-CoA. E aí ele é liberado, né, e vai seguir para o processo de biossíntese de ácidos graxos. Então nós vamos ver mais tarde que a acetil-CoA carboxilase é uma enzima regulada e dependendo se ela está mais ativa ou menos, nós vamos ter mais biossíntese de ácidos graxos ou menos, né? A gente vai entender isso mais tarde. Então essa aqui já seria uma enzima seguinte que vai sintetizar ácidos graxos propriamente ditos. É um complexo também, com várias regiões, né, num único polipeptídeo da ácido graxo sintase. Nós vamos ter vários domínios diferentes que têm atividades enzimáticas diferentes também. A biossíntese de um ácido graxo vai se dar nesse complexo ácido graxo sintase. Então, esse primeiro é de mamífero, esse segundo aqui é de um fungo, mas fazem a mesma coisa, biossíntese de ácidos graxos. Ok? Então, lembrem dessas cores, né? Tem as abreviações, que são abreviações das atividades, aqui estão, das enzimas, né? Mas não interessa muito para a gente decorar nomes de enzimas ou de atividades enzimáticas. Algumas a gente vai lembrar para o resto da vida, porque são enzimas muito importantes, né? Mas dentro do complexo ácido graxo sintase a gente tem como se a gente tivesse várias enzimas diferentes ali dentro, que catalisam reações diferentes, como vocês vão ver a seguir. Então, nós começamos aqui com o complexo ácido graxo sintase. E a essa regiãozinha marrom, que é ligada por uma região, uma cadeia polipeptídica, um segmento polipeptídico muito flexível, né? Nós temos uma proteína carreadora de acil. E a essa ACP, que é a abreviação dela, acetil-CoA, malonil-CoA vai se ligar. Antes disso, acetil-CoA se liga, né, a uma região do complexo, e em seguida malonil-CoA se liga a essa ACP. Aqui, malonil-CoA se liga e se inicia em seguida uma espécie de um ataque nucleofílico, né, em que esse grupamento
de 2 carbonos de acetil, vai ser transferido, vai se ligar aos 2 carbonos oriundos de acetil, mas que estão lá em malonil, com a liberação dessa carboxila na forma de CO2. Então essa primeira reação é chamada condensação. Esses 2 carbonos se condensam. Nós já temos aqui o início de um futuro ácido graxo. E aí, ao longo dessas reações, né, essa molécula, esse intermediário vai sendo colocado em certas posições ao longo aí do complexo enzimático e vão acontecer reações que agora vocês vão perceber, reações opostas àquelas contrárias àquelas que aconteceram na beta-oxidação. Enquanto na beta-oxidação o carbono beta ia sendo oxidado, agora esse carbono beta vai sendo reduzido. Então, nesse sentido, são reações inversas, né? Mas, como vocês já viram, enzimas diferentes, locais diferentes, e ainda tem o intermediário malonil-CoA que não existia lá na beta-oxidação. Então, uma primeira redução desse grupo beta-cetônico, aqui desse que eu estou colocando o laser pointer neste momento. Sobre esse grupo vai haver redução. E nós extraímos elétrons de NADPH, não é o NADH, é o NADPH. E aí acontece uma primeira redução, depois essa hidroxila sai na forma de água, né, uma desidratação. E aí vocês percebem, como se fosse um robô, né, esses intermediários vão sendo colocados em regiões diferentes do complexo enzimático. E aí mais uma redução, em que essa ligação dupla depois da desidratação, ela é no carbono beta aqui, né, acontece mais uma redução com elétrons oriundos de NADPH também. E de dupla ligação nós temos agora uma ligação simples. E aí esse grupo, que a gente pode chamar de já um grupo butiril, né, com 4 carbonos, butiril, ele vai ser retirado aqui da subunidade ACP e vai ser ligada nessa primeira aqui, KS, que é onde tudo inicia-se. E a gente vai ter um novo ciclo, mais malonil-CoA vai doar mais 2 carbonos, e aí depois de mais um ciclo, esse futuro ácido graxo já terá 6 carbonos, depois 8 e assim por diante. Isso aí vai acontecendo várias vezes. Nós temos aqui uma outra figura que mostra também a mesma coisa, né? Só que talvez de uma forma assim mais resumida, né? Mas aqui nós temos o complexo ácido graxo sintase com um grupo acetil ligado, né? Oriundo de acetil-CoA, e um grupo malonil oriundo de malonil-CoA. Acontece aquela condensação com saída de CO2, carbono alfa e beta, né? Aqui está A e B, mas alfa e beta. O carbono beta vai sendo reduzido até que nós temos o futuro ácido graxo acrescido, né? já totalmente saturado, né? Sem ligações duplas, e vai ser um futuro ácido graxo à medida que ele vai sendo acrescido de 2 carbonos a 2 carbonos, como na figura seguinte. Depois de vários ciclos, né, 2 carbonos vão sendo adicionados a cada ciclo desses, né, com elétrons sendo doados por NADPH, CO2 saindo e tal. Aí no fim disso nós temos uma molécula de ácido graxo
E o máximo que ácido graxo sintase consegue sintetizar é o palmitato, com 16 carbonos. Poderia ser liberado antes, com 4, 6, 8, 10, 12, 14, mas o máximo que se chega é 16 carbonos pela ação da ácido graxo sintase, do complexo ácido graxo sintase. 16 carbonos, palmitato. Ok? Vamos ver uma figura aqui comparativa, né, que compara células animais, células de leveduras com células vegetais e os locais, o que acontece em cada local, em cada região subcelular, como por exemplo na mitocôndria, né? Tanto em células vegetais quanto animais, nós temos a oxidação de ácidos graxos. Aliás, desculpa, na mitocôndria não temos oxidação de ácidos graxos, somente na mitocôndria animal ou de levedura, na vegetal não. Então nós temos oxidação de ácidos graxos e síntese de corpos cetônicos. Onde acontece a oxidação de ácidos graxos em células vegetais? Nos peroxissomos ou glioxissomos, né? Ali nós temos oxidação de ácidos graxos. Síntese de corpos cetônicos em mitocôndrias, também em mitocôndrias produção de acetil-CoA nas duas células. A biossíntese de ácidos graxos, aqui em vermelho, acontece no citossol, que é um local, coincidentemente, que tem uma alta produção de NADPH. Vocês acabaram de ver que na biossíntese de ácidos graxos nós usamos muito NADPH como um fator de redução. É um doador de elétrons para essa redução. E no citossol nós temos produção de NADPH pela via das pentoses fosfato e pela ação da enzima málica. Onde que nós temos isso? Nas células vegetais, nos cloroplastos. Processo de fotossíntese, né, ali nos cloroplastos. E é lá que nós temos síntese de ácidos graxos, nos cloroplastos também de células vegetais. Vai haver também síntese de isoprenóides e esteróis. Nós vamos ver isso depois na biossíntese de colesterol, né? Os estágios iniciais ocorrem no citossol, depois os últimos estágios ocorrem no retículo endoplasmático, isso para colesterol. No retículo endoplasmático também nós temos síntese de fosfolipídios, alongamento de ácidos graxos e dessaturação de ácidos graxos. O que é um alongamento de ácidos graxos e uma dessaturação de ácidos graxos? Vamos ver em seguida. Também na mitocôndria, algumas reações de alongamento de ácidos graxos. Muito bem, então, pergunta... Isso nós vamos ver mais tarde, o que é alongamento e dessaturação. É uma figura que não é do Lehninger, mas que compara beta-oxidação e biossíntese, né? Beta-oxidação desse lado em azul, biossíntese desse lado em vermelho. Beta-oxidação ocorre na mitocôndria, biossíntese no citoplasma, o citossol. E as reações aqui de beta-oxidação, coenzima A é um grupo carreador de acil, enquanto que aquela subunidade de ACP é que tem essa função de carrear acil. FAD é um aceptor de elétron, NADPH é um doador de elétrons. L-beta-hidroxiacil é um intermediário, D-beta-hidroxiacil desse lado de biossíntese é um intermediário. NAD+, é um aceptor de elétrons na beta-oxidação, NADPH é um doador de elétrons. C2, uma unidade de acetil-CoA, é um produto, né? E C2, a doadora de acetil-CoA é malonil-CoA aqui na biossíntese. E acetil-CoA é um produto da beta-oxidação. Bom, são alguns pontos de comparação. Se perguntarem para vocês algum dia, né,
pedirem para vocês compararem as duas vias, essa figura aí é interessante para isso. As origens de NADPH, como falamos, enzima málica, no citossol, malato, quando é oxidado a piruvato, produz NADPH, e a via das pentoses fosfato, de glicose 6-fosfato até ribulose 5-fosfato, produz também muito NADPH. Uma coisa que também vocês podem já assim, terem tido curiosidade, né, é sobre como que esse acetil-CoA, que é produzido na matriz mitocondrial, como que ele chega no citossol. E essa pergunta é importante porque não existe um transportador de acetil-CoA através da membrana interna da mitocôndria. Mas esse acetil-CoA ele é convertido em citrato, aquela primeira reação do ciclo do ácido cítrico, né? Acetil-CoA mais oxalacetato dando citrato. E nós temos um transportador de citrato que leva citrato para o citossol. E lá a citrato-liase regenera acetil-CoA. E aí o acetil-CoA pode seguir para a síntese de ácidos graxos. A gente gasta ATP, mas essas vias biosintéticas elas necessitam de energia realmente. Então nenhuma surpresa aí esse gasto de ATP. Bom, o citrato, quando libera acetil-CoA, também vai liberar oxalacetato, que é reduzido a malato, usando NADH, mas aqui o malato pode prover NADPH quando ele é oxidado a piruvato. E o piruvato volta para a matriz como piruvato, nós temos um transportador de piruvato na membrana interna, ou também o malato pode voltar para a matriz, porque nós temos também um transportador de malato e alfa-cetoglutarato. Então, sempre que há um transportador de alguma molécula, ela pode passar de um lado para o outro através da membrana interna. E aqui nós temos o fechamento do ciclo, né? Quando a gente chega até o oxalacetato. Então, o acetil-CoA produzido na matriz é transferido para o citossol na forma de citrato. E aí aquela enzima que a gente viu no início, acetil-CoA carboxilase, é uma enzima muito bem regulada, como eu tinha falado. O citrato, quando chega lá no citossol, ele já ativa a acetil-CoA carboxilase, ele já prepara essa enzima, porque em pouco tempo nós vamos ter acetil-CoA, aqui ó, citrato dando acetil-CoA. Então esse citrato já ativa aqui a acetil-CoA carboxilase, permitindo que o acetil-CoA seja convertido em malonil. Nós vamos precisar de muito malonil-CoA para biosintetizar ácidos graxos. Lá no fim, depois que a gente tem palmitato sintetizado, né, ele é convertido a palmitoil-CoA, que faz uma inibição por retroalimentação. É um último produto, lá do fim da biossíntese de um ácido graxo, né, e ele inibe a enzima lá no início, né, acetil-CoA carboxilase, antes até de iniciar a biossíntese de ácido graxo. A produção de malonil-CoA já é inibida por palmitoil-CoA. Glucagon e adrenalina também tem um papel importante. São hormônios que ativam ou desativam essa enzima por fosforilação que provoca uma inativação. Então nós temos aqui a enzima monômeros, né, da acetil-CoA carboxilase, que quando estão nesse estado monomérico, ela está fosforilada
e inibida, desativada. Quando ela é desfosforilada, ela se polimeriza e se ativa. Então é uma modificação covalente, né, uma fosforilação que desliga a enzima ou, quando desfosforilada, liga essa enzima. Um exemplo interessante de uma regulação por modificação covalente, por fosforilação. Então aqui nós vamos entender melhor como é que se dá essa ativação e inibição, né, por esses hormônios, começando aqui com carboidrato da dieta. Então, se a gente tem uma dieta rica em carboidratos, nós vamos ter uma concentração alta de glicose, uma glicemia elevada no sangue, que vai induzir um aumento da concentração de insulina, que vai ativar uma fosfatase que desfosforila a enzima e a torna ativa naquele estado polimerizado. Então, quando ela está ativa, ela vai usar acetil-CoA para a formação de malonil-CoA. E aí a gente pode seguir para a biossíntese de ácidos graxos. Aí nós temos que ter também altas concentrações de glicose, né, para prover esse acetil-CoA aqui para que a enzima possa atuar. Se nós temos um estado com uma baixa concentração de glicose no sangue, um estado assim de inanição, ou jejum, um estado de jejum, né, a concentração de glucagon aumenta. Esse glucagon ativa uma proteína quinase dependente de AMP cíclico, que vai fosforilar acetil-CoA carboxilase, aqui tem um fosfato, tornando essa enzima inativa. Então, insulina, no resumo, ativa a biossíntese de ácidos graxos, glucagon inibe a biossíntese de ácidos graxos. Interessante que malonil-CoA inibe em altas concentrações, né, a biossíntese de ácidos graxos ocorrendo em altas taxas. Então o malonil-CoA estará em alta concentração. E ele é um inibidor do processo catabólico, da beta-oxidação. Como que ele é um inibidor? Ele inibe aquela enzima que vocês viram, né, que é a carnitina aciltransferase 1, que converte acil-CoA em acil-carnitina e permite que esse grupo acil atravesse a membrana interna da mitocôndria, na forma de acil-carnitina. E lá o acil-CoA graxo é regenerado e aí a beta-oxidação pode ocorrer. Então, se nós temos uma alta biossíntese de ácidos graxos, nós vamos ter uma baixa taxa de beta-oxidação. E vice-versa, né? Se malonil-CoA tem a sua concentração diminuída, né, carboidratos da dieta, esses carboidratos vão sendo utilizados, tal. Depois de um certo tempo de jejum, nós não teremos mais uma glicemia muito elevada, e aí a biossíntese de ácidos graxos diminui e a beta-oxidação aumenta, já que a gente vai ter menos malonil-CoA e não vamos ter essa inibição de acil-carnitina transferase 1. Compreenderam? Processo interessante, né, de um intermediário de uma via inibindo a via oposta, e nesse caso a beta-oxidação. Bom, vamos seguir aqui com esse processo de
de alongamento e dessaturação que nós falamos. Então, nós, depois que liberamos palmitato, a partir da biossíntese via ácido graxo sintase, nós temos que, de alguma forma, fazer com que esses ácidos graxos ou se elonguem, tenham mais carbonos, né? Como por exemplo palmitato para estearato, de 16 para 18 carbonos, mas já não é na ácido graxo sintase, isso já é através de outras enzimas que nós temos para isso. E também a inserção de duplas ligações, ou seja, de insaturações, que são reações de dessaturação. Então, de palmitato para palmitoleato com uma insaturação na posição 9, carbono 9. Então, nós temos enzimas que fazem isso. E aí, no fim, nós vamos ter um leque grande e variado de ácidos graxos. Acontece que quando a gente chega aqui em oleato, nós não temos a enzima ou as enzimas, né, que fazem dessaturação até linoleato. Mas as plantas têm. Então, se nós nos alimentamos de plantas, nós teremos linoleato. Esses óleos vegetais, eles têm linoleato. E aí eles seguem em processo de dessaturação. Nós depois podemos fazer isso. Nós temos essas enzimas a partir de linoleato. Nós temos essas enzimas. E essa aqui é a família do ômega 6. Né? E também apenas em plantas de linoleato para alfa-linolenato. E aqui nós seguimos tanto na família de ômega 6 como na família de ômega 3, até eicosanoides de um lado, araquidonato de outro, que são moléculas sinalizadoras muito importantes, né? Uma série grande aqui de prostaglandinas são originadas, lipoxinas, leucotrienos, araquidonato também, ele próprio, né? Então, seguem para uma série de moléculas sinalizadoras relacionadas à resposta inflamatória, à dor, à febre, uma coisa assim muito complexa e a gente não vai ter tempo para seguir nisso. Mas talvez vocês tenham interesse ou em outras disciplinas, né? Disciplina de farmacologia, por exemplo, vocês vão ver isso aí. Só um parênteses, né? Do araquidonato, nós podemos chegar a prostaglandinas, tromboxanos, mas aqui no início dessa via, né, onde nós chegamos a essas moléculas relacionadas à inflamação, à dor, nós podemos inibir uma enzima chamada ciclooxigenase, essa aqui, COX, através do conhecido, do velho ácido acetil salicílico, que é a aspirina, e moléculas como ibuprofeno, naproxeno, que são também analgésicos, anti-inflamatórios, né? O ácido acetil salicílico, por exemplo, transfere esse grupo acetil para um resíduo de serina da COX, dessa enzima aqui, que faz essa produção de prostaglandina G2, né, depois prostaglandina GH2, mas a aspirina inibe lá em cima, de forma que a gente consegue não produzir esses intermediários aí que vão desencadear dor e inflamação. Então aqui o grupo acetil acetila a COX e ela é inativada. Um parênteses apenas sobre esse processo aí. Onde que nós vamos agora? Sim. Então, nós agora vamos biosintetizar os nossos triacilgliceróis e também fosfolipídios.
Já estamos acabando esse vídeo, mas nós podemos chegar a glicerol trisfosfato a partir de glicerol ou de hidroxetona fosfato. Então, com redução usando NADH, nós temos glicerol trisfosfato, ou fosforilação sobre glicerol com ATP, temos o mesmo glicerol trisfosfato. E aí, a acil-CoA sintetase vai colocar, aliás, vai a partir de um ácido graxo qualquer, com R1 aqui, uma cadeia qualquer. Essa cadeia pode ter um número variável de carbonos, insaturações, um R1 qualquer. Vai ser ativada por coenzima A, por acil-CoA sintetase, e aí uma aciltransferase vai transferir esse grupo acil uma vez, depois um outro qualquer grupo acil, formando o ácido fosfatídico, né, que vai ser um futuro triacilglicerol, já com 2 ácidos graxos ou resíduos de ácidos graxos inseridos. Então, do ácido fosfatídico, nós podemos seguir para mais uma inserção de um terceiro ácido graxo, e aí nós vamos ter um triacil, 3 grupos acil diferentes, ou iguais, sei lá. Aí uma diversidade enorme, né, de triacilgliceróis que são estocados, né. Quando a gente pega um exame de sangue, aparece lá geralmente como triglicerídeos. Nós sintetizamos, né, triglicerídeos e estocamos, né, para quando a gente precisar, a gente lançar a mão, como nós vimos no processo de catabolismo de lipídios. Então, triacilglicerol estocado. E a partir do ácido fosfatídico, nós também chegamos a fosfolipídios, esses de membrana diversos, e também fosfolipídios têm muitas outras funções. Função sinalizadora, intracelular, tem um monte de funções. Vocês já devem ter visto isso muito bem com o Carlos André. Então, a diferença é que, em vez de nós termos 3 grupos oriundos de acil, e um desses fosfatos nós vamos ter um grupo polar. E aí nós vamos ter uma molécula anfifílica, né? Uma cabeça polar. Geralmente, numa membrana a gente representa aquela cabecinha polar e uns segmentos, né? Os carbonos apolares. Então é isso aqui. A biossíntese de triacilglicerol também é ativada por insulina. Então nós temos a insulina sempre como um hormônio que ativa o anabolismo, né, de ácido graxo, depois de triacilglicerol. E eu acho que, para finalizar, só para não passar em branco, não vamos entrar em detalhes, né, são diversas vias de biossíntese de fosfolipídios. Mas um deles está aqui, fosfatidilinositol, um desses fosfolipídios que nós falamos aqui. Nós temos vários deles. Então, fosfatidilinositol, fosfatidilglicerol, fosfatidilserina, tudo partindo aqui do ácido fosfatídico, ou fosfatidato, desse aqui. Nós temos, podemos seguir para triacilglicerol, como já vimos, né? Mas aqui fosfatidilserina, fosfatidilcolina. Então são alguns desses fosfolipídios que nós conseguimos sintetizar. Uma parte disso é a via de Kennedy, que descobriu pelo menos essa parte que está em amarelo, né? Mas aí nós temos a contribuição de vários pesquisadores durante muitas décadas, né, para chegar a isso. E nós não vamos ver detalhes dessas vias de biossíntese de fosfolipídios. Não temos tempo para isso. Então, até a próxima.